R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Te falar, constrangedor, dá uma olhada. Constrangedor ver esse time do Corinthians jogar. Esse Cantillo é uma vergonha. Não é hoje não é hoje. É impressionante, e o Silvinho persiste com ele como titular. Tá sendo ridículo o que nós estamos vendo. Tá ridículo. Parece que o Flamengo tá num jogo treino contra o Corinthians. É revoltante ver esse time do Corinthians jogar. É revoltante. Vou falar uma coisa pra vocês. É um dos Corinthians mais vergonhosos que eu vi na minha vida. É bizarro esse time do Corinthians. O que o time do Corinthians está fazendo hoje, dentro da sua casa na Neoquímica Arena, é uma vergonha. Se eu fosse o Silvinho, eu pedia demissão agora, no vestiário. É ridículo. A diferença desse jogo do Flamengo contra o Corinthians para o jogo do meio da semana contra o ABC pela Copa do Brasil foi que o primeiro tempo aqui terminou 3-0 e no Maracanã terminou 4-0. Mas a facilidade que o Flamengo jogou contra o ABC pela Copa do Brasil no meio de semana é a mesma facilidade que está jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena. É a vergonha. Silvinho, você não pode voltar para o intervalo. Esse time é vergonhoso. Vergonhoso. Começando mais uns 60 segundos do Benja. Essa aqui é a cara do torcedor do Corinthians que não estava acreditando no que estava vendo. É óbvio que o Flamengo ia ganhar o jogo hoje. Porque o Flamengo tem um time que está aqui e o Corinthians tem um time que está aqui. Mas o que chama a atenção não é a disparidade técnica dos dois times. O que chama a atenção foi a passividade do Corinthians. Um time frouxo. Esse time do Corinthians que eu vi hoje, time frouxo. Foi acordar faltando 2 minutos com o Vitinho da base fazendo um gol. O Silvinho não era para ter voltado do intervalo. Não pode. Ele insiste com o Cantillo. Aí foi tirar o Cantillo aos 11 minutos do segundo tempo para colocar o Arauz. Ele queria o quê? Segurar que estava perdendo só de 3-0? Então uma vergonha o que o Corinthians fez hoje, a forma como perdeu. Então não adianta também contratar jogador se não tem treinador, e também não adianta querer anunciar Roger Guedes essa semana para acalmar a torcida, porque o time é ruim. A mudança de postura, né, do Flamengo nos últimos jogos, desde a chegada do Renato Gaúcho, e o que ele está sentindo de diferente, o que aconteceu para o Flamengo voltar a ter desempenhos parecidos com o que o Flamengo teve em 2019. A característica do nosso treinador, né, um treinador que nos passa confiança, muito extrovertido no dia a dia. E é o mais importante, a confiança, né? Ele trabalha muito bem isso, deixa a gente muito à vontade dentro de campo. E a gente só procura corresponder, né? Fazer o que ele pede. Eu acho que com esse entrosamento a gente vai chegar muito longe. Gustavo, eu queria ouvir de ti com relação a isso que você falou, né? Essa confiança, essa autoestima, essa alegria. O Renato tem esse perfil, a gente que acompanha de longe sabe disso historicamente. O quanto tem o dedo do Renato nessa retomada de desempenho do Flamengo na temporada? Eu acho que o trabalho do Rogério é um trabalho muito bem feito, né? A gente sabe que o meio do futebol é assim, né? A gente está ali procurando fazer o nosso melhor dia a dia, né? A diretoria optou por trazer um novo treinador. Eu acho que o clima já muda muito, né? Como eu falei, o Renato é um cara muito extrovertido, um cara muito brincalhão.
E o nosso grupo é assim, né? O nosso grupo é muito feliz, é muito alegre. Então, como eu falei, ele nos passa confiança dia após dia e para que a gente jogue cada vez mais à vontade, né? Com responsabilidade, mais à vontade. E eu acho que essa é a grande diferença. Legal, esse aí então o Gustavo Henrique, último jogador a deixar o gramado aqui da Arena em Itaquera. Eu volto contigo, Júlio. Obrigado, Renato Cury. Noite chegando em São Paulo. 1 para o Corinthians, 3 para a equipe do Flamengo. A gente dá uma passada aí pela classificação. Palmeiras 32, o Galo vencendo, o Furacão está indo a 31. Fortaleza, Bragantino fechando o G4. Flamengo sobe para a 5ª colocação, mais 2 jogos a menos. O Atlético Paranaense tem 23, é o 6º. O Ceará o 7º, Atlético Goianiense o 8º. Bahia e Corinthians com 17 pontos. Fechando aí a última página na classificação. Fluminense o 11º com 17. O Santos tem 16, a mesma pontuação aí do Juventude. Internacional com 15 é o 14º, depois aparecendo o Cuiabá. São Paulo, 16º com 12 pontos. Zona do rebaixamento, tem Sport que ainda joga, América, Grêmio e Chapecoense. A classificação neste momento do Campeonato Brasileiro. Estive com o Roque Júnior e também com Lédio Carmona. A vitória do Flamengo será assunto, entre outros, a partir de agora no Troca de Passes. Felipe Diniz e Rafa Rezende estão chegando para comandar o Troca. Felipe, daqui a pouquinho a gente dá uma passadinha aí no sofá do Troca. Um abraço, bom programa. Grande Júlio Oliveira, muito obrigado. Boa tarde para você. Está começando o Troca de Passes depois de mais uma vitória do Flamengo, de Renato Gaúcho. 3-1. De novo, o Flamengo faz mais de 3 gols nessa partida. O Flamengo venceu, o Atlético Mineiro também. A gente vai mostrar tudo por completo o que aconteceu nesses 2 jogos para você a partir de agora no Troca de Passes. Você já sabe, quer participar com a gente? Então vai lá na sua rede social, participe por meio da hashtag Troca de Passes, dê sua opinião, comente o jogo, reclame, faça o que você bem entender, nos ajude a fazer o programa. Tá aqui Rafael Rezende para participar do programa com a gente. Rafa, boa noite. Mais uma vitória no Flamengo que, principalmente no primeiro tempo, foi arrasador. Boa noite, Rafa. Foi um atropelo, cara. Tudo bem, Felipe? Um abraço a quem acompanha a Troca. O Flamengo teve um predomínio em todas as questões do jogo. A parte tática, a parte técnica se impôs desde o princípio. Ano passado já tinha sido assim fora de casa. Eu acho que aí cabe um recado que é bem importante para o que é esse Flamengo. Tendo um gramado no Rio de Janeiro, no Maracanã, nas condições em que pega quando joga em Itaquera, a tendência é de jogos nesse nível, né? Exibições acima do que a gente está até acostumado a acompanhar no futebol brasileiro, como já tinha sido na última temporada, né? Com um tapete como esse, essa sobra técnica, essa qualidade, acho que a gente pode debater aqui as questões de estratégia do jogo mesmo. O Roque falou muito sobre isso. Era um jogo para o Corinthians marcar andando para frente, encurtando espaço, sendo agressivo, saindo do próprio campo. Tentou sair jogando, por exemplo, o lance do primeiro gol, é bem emblemático, aconteceu outras vezes na primeira etapa, e aí o Flamengo encaixotou, pressionou, roubou e viveu 45 minutos dentro do campo do Corinthians. Era o caso de mudar a estratégia, ou de entrar com outra estratégia. Seria suficiente para buscar o resultado? Fatalmente não, pelo que é a qualidade do adversário. Mas afastaria o centro do jogo do campo do Corinthians, da área do Corinthians. E isso não aconteceu. Você tem o Jô, você quer alguém mais indicado no futebol brasileiro para trabalhar sustentando primeira bola do que o Jô? E o Corinthians praticamente não fez. Inclusive em conquista de título, né? Sim, foi importantíssimo o Jô fazendo esse tipo de função. E o Corinthians fez muito pouco. Sair jogando por baixo foi um massacre o primeiro tempo. Também está com a gente aqui, olha, Petkovic. Tudo bem, Pet? Boa noite para você. Olhando também pelo lado do Corinthians, né, se a gente pensar que o Corinthians entrou numa formação com 3 jogadores com características mais defensivas no meio-campo, claramente não foi a melhor estratégia, porque o Corinthians sequer conseguia roubar a bola do Flamengo, né, atacar o adversário para tentar ficar com a bola mais tempo, e também não conseguiu jogar, né, Pet? Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rafa. Realmente entrar com 3 zagueiros, 4 zagueiros, 2 zagueiros, não muda muito se você não tem a postura, digamos, a atitude de você jogar o futebol. O adversário conseguiu anular tudo isso. O Flamengo abre esse placar com esse golaço, deve ter o Ribeiro com bola roubada de William Arão. Olha a pressão de quantos jogadores aí na frente. E Everton faz esse golaço. O Flamengo jogou praticamente 3/4
do jogo com dominação total, onde o Corinthians não conseguiu fazer blocos conjuntos, quando atacava e pressionava com um jogador, muito pouco, muito no lado. O Flamengo tocava a bola na zaga, no meio campo, na frente, um jogador do Corinthians vai lá, pressiona, bola faz o passe, aí vai outro, e assim o tempo todo, individualmente, pressões que eles faziam, ou marcações, não conseguiam sofrer efeito. E aí no final do jogo, né, vemos esse gol do Vitinho, que é um golaço, mas com bola desviada. Se não fosse bola desviada, talvez não seria um golaço tão bonito. Mas o Flamengo foi absoluto dominante na partida o tempo todo e conseguiu jogar com tranquilidade. Acho que fora de casa, ter tanto supremacia contra um Corinthians mostra talvez um pouco de força entre os dois times, e o que você falou também. Tem um gramado espetacular para você jogar, muito bom, aí faz a diferença, a técnica se sobrepõe em cima do adversário que não está no mesmo nível no momento. Verdade, o gramado faz toda a diferença, né, para um time com essa qualidade que tem o Flamengo hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o pessoal daqui que participou da nossa transmissão. Júlio Oliveira e Lédio Carmona estarão aqui para bater um pouco mais de papo com a gente sobre mais um grande jogo desse Flamengo que tem empolgado sua torcida, né, Júlio? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Felipe. Mais uma vez, também ao Rafa, né, o Pet que está em casa, os amigos que acompanham o Troca de Passes. Sem dúvida alguma, o torcedor do Flamengo está vivendo, né, um momento especial, não só pelas apresentações, mas também pelos resultados, com a margem de gols, né? Hoje, 3-0 construiu ali no primeiro tempo, já imaginava outra goleada, depois no segundo tempo tirou um pouquinho o pé. Estou aqui para falar com o Lédio Carmona exatamente desse primeiro tempo. Agora, Lédio, a gente viu também muito desse domínio, né, que já destacou aí o Felipe e também o Rafa no primeiro tempo do Flamengo, também proporcionado por aquilo que deixou o Corinthians, deixou o meio de campo muito à vontade, né? Aquela coisa de dar uma mordida ali na marcação, não aconteceu por parte do Corinthians. Olá, amigos, boa noite. Rafa, Felipe, Pet. Então, mas o Corinthians entrou, o intuito do Silvinho era marcar, né? Ele entrou com 3 volantes. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.